Chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Quero te convidar para ler comigo um texto que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4 e o versículo de número 18 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. A sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que prometeu. Que palavra abençoada! Querido amigo e irmão, você que me ouve neste momento, esta mensagem ela tem um propósito de trazer para nós uma das revelações a respeito do grande segredo de um homem chamado Abraão. Quem foi este Abraão? Abraão ele é um dos personagens mais nobres das Escrituras. Depois de Cristo, ele é um dos mais famosos. Abraão ele teve, pelo menos, a sua influência em 3 grandes religiões mundiais: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Este homem ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé. E por que ele é conhecido assim? Porque Deus se apresentou a ele e disse: sai de sua terra, do meio dos seus parentes e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus disse para ele abandonar tudo e ir para o lugar que ele o direcionaria. E ele creu, ele foi. E diz a Bíblia que Abraão se tornou o pai da fé porque creu. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo número 3, versículos 6 e 7, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Esse mesmo Abraão, a Bíblia o descreve em Tiago, capítulo de número 2, o verso 23, que por ele ter crido em Deus e por isso ter sido imputado na vida dele como justiça, este homem se tornou-se e foi conhecido amigo de Deus. Veja que declaração a palavra de Deus nos dá com tanta precisão. Abraão era amigo de Deus. Isso nós aprendemos por quê? Porque todos os verdadeiros cristãos, eles são filhos na fé de Abraão. E esse texto que acabamos de ler, ele retrata perfeitamente a promessa que Deus fez a Abraão. E é justamente aqui que eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. O caminho da fé. Nós precisamos percorrer este caminho da fé. Nós precisamos entender que Deus estabeleceu um propósito para cada um de nós e que Deus tem projetos para realizar em tua vida, em tua família, mas é necessário trilharmos por um caminho da fé. Tendo aqui por base a vida de Abraão, o homem que foi conhecido como pai da fé, amigo de Deus, que teve a sua justiça, é claro, creditada por Deus, por que não aprender com a vida dele? Deus chama Abraão do meio de sua parentela para fazer dele pai de uma grande nação. Agora preste bem atenção, Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou e a sua esposa Sara, obviamente, tinha os seus 70 anos. Era um casal idoso. É claro que o vigor físico de Abraão e de Sara, diferente do vigor de muitas pessoas hoje de 70 e 75 anos, eles tinham ali uma promessa de Deus e estavam convictos de que Deus, mesmo ele naquela tenra idade, poderia cumprir. E isso foi determinante para que Deus cumprisse a sua vontade na vida de Abraão. O que me chama a atenção nesse texto, e deve ser inclusive aqui a palavra de Deus para nós, pois precisamos entender que para Deus nada é impossível. Tinha um detalhe interessante que talvez você possa entender que isso fará toda a diferença na sua vida quando você acreditar plenamente no que a palavra de Deus diz. É que Sara era estéril, ela não podia ter filho. E que por não só ser estéril, como se não bastasse, ela também era uma mulher já de idade. Veja que o texto diz que mesmo Sara já não tinha mais vigor, ou seja, já tinha cessado o seu costume feminino de poder gerar. Deus a prometeu que ela seria mãe também de uma grande nação.
Mas como pode isso? Não seria muito mais fácil Deus pegar um casal jovem e fazer dele esta promessa ou coisa do tipo? É aí aonde Deus quer que entendamos que não há nada impossível para Ele. Lucas capítulo de número 1, verso 27 ao 29, está escrito, porque para Deus não há nada impossível. A Bíblia diz em Lucas que não há nada impossível no verso 1 e 37, por quê? Justamente porque nesse texto, ali, o anjo do Senhor estava falando a Maria. E a Maria, ela naquele momento estava desposada, ela ainda não tinha sido, ela não tinha casado com José. E foi quando ela questionou, como posso gerar, ou como posso ser mãe, sendo que eu ainda não conhecia homem algum? E o anjo do Senhor disse para ela, Maria, isso é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Sabe o que Deus tem a dizer nesta hora, através desta palavra? É que quando Ele nos chama para um propósito, é quando Ele nos dá o direito de viver, é quando Ele nos estabelece sobre este mundo, sobre essa terra, Ele tem para nós uma direção. E nós precisamos acreditar na direção do Senhor. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé naquilo que o Senhor Deus prometeu. E não importa se você já é de idade, ou se você tem limitações, ou se existem barreiras na sua frente, ou se existem qualquer tipo de dificuldade que você possa estar vendo como uma grande barreira, uma grande muralha na sua vida. O que importa é que você precisa acreditar, precisamos acreditar no que Deus nos prometeu. Isto é fé. Deus não faz coisas grandes de coisas grandes. Deus faz coisas grandes de coisas pequenas. E ainda mais, Deus confunde as coisas grandes com as coisas pequenas. Veja o que Deus tem a dizer através desta palavra de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Por que Deus escolheu? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Que maravilha! Não existe ninguém que possa se gloriar. Você talvez hoje esteja cheio de limitações, cheio de problemas, cheio de circunstâncias que as suas forças não são capazes de vencer. Mas Deus tem promessa na sua vida. Deus tem projeto contigo. Deus tem propósito com você. Receba esta palavra de Deus ao seu coração. Ele pode fazer de você fraco agora, uma pessoa que possa derrotar coisas que estão maiores do que suas forças. Você muitas vezes está desprezível, você está fora do mercado, você está sem condições alguma, mas Deus pode colocar você novamente em posição de combate com os demais, porque é isso que era a especialização de Deus. Mas para isso nós precisamos ter fé, como Abraão foi conhecido como o pai da fé. E o que é a fé? Nós temos um texto muito conhecido em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, em prova das que se não veem. Olha, esse texto tem tido para muitos assim como um certo clichê, porque as pessoas não meditam bem no que esse texto quer dizer. Mas na verdade esse texto está dizendo o seguinte, que a fé é enxergar o que os seus olhos não estão vendo. E isso mesmo, é o que esse texto está dizendo. Prova das coisas que se não veem. A fé, ela é justamente uma oportunidade que Deus abre para que a gente possa entender que Deus tem um portal para grandes projetos na nossa vida. Quando você não está vendo, quando nós não estamos vendo nenhuma saída, nós precisamos exercer a nossa fé. E a fé, ela não é algo para ser aprendido pela experiência física. Ela não depende dos 5 sentidos para ela operar. Ela não depende da mão, dos olhos, do cheiro, do paladar, dos ouvidos para funcionar. A fé, ela independe disto. Nós precisamos enxergar sem ver. Nós precisamos acreditar que do impossível Deus pode tornar possível. A fé é um caminho novo e é isso que a palavra de Deus ela vem nos dar. Nós precisamos compreender que este atributo chamado fé, ele nasceu em Deus, é a parte imaterial que Deus colocou em nós.
E é para isso que nós precisamos nos desenvolver diariamente através da palavra de Deus. Para finalizar esta pregação, em 2 Reis, no capítulo de número 6, versículo de número 16, nós temos uma narrativa bíblica muito interessante. Ali se trata de um episódio em que o rei da Síria estava cercando a nação de Israel. E naquele momento, eles foram em busca de Eliseu, para justamente capturá-lo. E o moço de Eliseu, quando viu os exércitos sírios em redor de Eliseu, ele se apavorou e ele ficou com medo. E ele disse para o seu senhor, olha, os exércitos sírios chegaram e eles vão nos matar, eles vão nos capturar. Eliseu, naquele momento, com fé, com visão espiritual, olhou para Geazi, o seu servo, e disse para ele o seguinte, não temas, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Ele disse, como assim? Eu estou vendo os exércitos rodeados da gente. E naquele momento Eliseu pediu a Deus para que Deus abrisse os olhos do seu servo. E Deus abriu. E para tamanha surpresa, quando Deus abriu os olhos da fé daquele moço, ele disse assim, cavalos de Israel, cavalos e carruagens de fogo estão em volta do seu povo. Sabe o que aquele homem percebeu? Que maior é o que estava com eles do que o que estava com ele. Sabe o que Deus tem para dizer para você nesse momento? Abra seus olhos na fé, não se desanime, acredite. Este ano é um ano de bênção para a sua vida, é um ano de vitória para o seu casamento, para os seus negócios, para os seus empreendimentos, mas principalmente para a sua vida espiritual. Deus quer reerguê-lo, Deus quer fazer com que você veja pela fé e viva pela fé e ande pela fé. Não é pelo que você vê, não é pelo que você está enxergando, não é pelo que você está pegando e nem sentindo, mas é por aquilo que a palavra de Deus te diz que é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você precisa crer nesta palavra. Nós precisamos entender que a fé considera a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e receba esta palavra em nome de Jesus. Já voltarei com o momento da oração.